Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos aqui juntos mais uma vez para dar continuidade àquelas nossas formações, aquelas nossas conversas, aquele nosso bate-papo sobre temas religiosos da nossa religião. Somos todos cristãos que professamos a fé católica e que temos essa caminhada junto ao serviço a Deus, a participação junto à nossa paróquia e à nossa comunidade. E esse tema, essa nossa participação, ela tem também um significado muito grande no tema que a gente vem conversando aqui sobre o dízimo, né? O dízimo que aqui nós já falamos sobre o significado bíblico, já falamos sobre as suas finalidades, as dimensões do dízimo. Lembram-se que nós falamos aqui das 4 dimensões que o dízimo tem. A última nós falamos sobre a dimensão caritativa, que vem da caridade. Mas tem uma coisa que sempre que a gente fala de caminhada na fé, sempre que a gente fala de dízimo, tem um elo que une bem essas coisas, que é o elo da pertença. O que é a pertença? A nossa pertença à comunidade, a nossa pertença à igreja que frequentamos e participamos das missas, das celebrações especiais, das solenidades, dos eventos, sejam eles religiosos ou sociais. Isso que nos faz pertencer a uma comunidade, pertencer àquela paróquia e que sejamos paroquianos de verdade. Então, esse sentimento de pertença a gente vai conquistando com as nossas participações. Primeira participação é na fé que a gente professa. Professamos todos nós a mesma fé. Acreditamos no Deus único, trino e salvador. Então, esse é o nosso primeiro sinal de pertença. Temos isso em comum e por isso pertencemos a essa igreja, a Igreja de Deus. A nossa pertença também pode vir através da participação na comunidade, junto aos nossos irmãos e irmãs paroquianos, né? Nas celebrações, como eu já falei, nas solenidades e nos nossos eventos. A nossa pertença vem também quando partilhamos em comunidade tudo aquilo que a igreja produz em termos de evangelização, em termos de olhar para o mais pobre, em termos da caridade, da fraternidade e da partilha. Quando todos nós juntos fazemos isso em comunidade, com a nossa igreja, esse é o grande sentimento de pertença. E o dízimo, como já falamos aqui, ele traz esse sentimento de pertença quando nós, todos nós batizados, assumimos o compromisso de termos a corresponsabilidade junto à paróquia, junto às necessidades da igreja. Já falamos das necessidades materiais e de outras necessidades. Então, o dízimo, ele nos faz pertencer, ter esse sentimento de pertença justamente por isso. Porque com o nosso dízimo, aquela devolução que eu já falei aqui mais de uma vez, que é aquele gesto concreto que a gente, como gratidão, devolve um pouco para Deus de tudo que nós recebemos dele, como graças e bênçãos, da hora que acordamos, a hora que vamos dormir, todos os dias. Como fruto disso, e isso é revertido para a comunidade, nós já vimos aqui que o dízimo
na finalidade caritativa, ajuda aos pobres, aos mais necessitados. Então, com isso, nós temos uma participação efetiva. O dízimo, ele ajuda nas necessidades de manutenção do templo, todas as despesas, tudo que é necessário, as despesas extraordinárias, que assim como na nossa casa, a igreja, a paróquia também tem as suas despesas que não estavam previstas, e com elas a gente sana, a gente sana com o nosso dízimo, e isso nos faz ter o sentimento da nossa corresponsabilidade e da nossa pertença. Vou dar um exemplo aqui só para a gente encerrar esse papo de sentimento da pertença e essa ligação com o dízimo. Quando participamos de alguma forma na família, ou seja, com recurso ou com trabalho, numa construção de uma casa, numa reforma de um apartamento, aquele dia a dia, o trabalho, a compra do material, você vê a obra crescendo e ao final a gente vê um resultado belíssimo, nos sentimos recompensados de termos participado daquilo, seja na forma monetária, econômica, ou na forma de trabalho e de contribuição. Da mesma forma é o dízimo. Quando vemos a nossa igreja crescer, ser melhorada a cada dia, com benfeitorias que são todas revertidas para nós. O dízimo não reverte, ou reverte muito pouco, para o padre, que hoje está lá e amanhã não está. Mas nós, comunidade, continuaremos lá. Então, toda melhoria, toda benfeitoria produzida com recurso do dízimo na paróquia, ela é revertida para a própria comunidade. E não é bonito a gente ver que aquela melhoria teve a nossa participação, tem a nossa pertença ali. E era isso que eu queria falar para vocês no capítulo de hoje. A relação do dízimo com o sentimento de pertença na comunidade e nos resultados. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.